Boa noite, aleluia, glória a Jesus, boa noite, seu Dimas, é que os seus filhos estão todos lá, apostos, fala um oi para eles, peraí, vai falar no microfone, peraí. Boa noite a todos, esperamos ter um ótimo culto aqui com a nossa pastora Rita e abençoamos todos nós aqui presentes aqui. Oh, glória! Senti firmeza. Hoje vai cair poder. Oh, aleluia! Deus é bom, justo e fiel. É muito bom estarmos em família. Nós temos que aprender a nos encorajarmos uns aos outros. Porque a tua vitória também é a minha vitória. Então, quando você avança e você salta as muralhas, como falava o Luiz Henrique comigo, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha, mas eles saíram e tiveram vitória dentro da fornalha. Então não importa onde você esteja, o importante é você saber que existe vitória para você. Existe vitória. Então vamos nessa noite agradecer e louvar o nosso Pai Celestial, a Ele a honra, a Ele a glória. Vou chamar o Luiz Henrique para orar, iniciando a reunião, porque o pastor Gary falou, Rita, na sua igreja não tem homens? Eu falei, tem homens sim, oh, aleluia, glória a Jesus. E depois ele vai passar o microfone para Cici, que está tão linda hoje, vai ministrar poderosamente. Boa noite. Eu tenho ótimas notícias para vocês. Eu gostaria de relembrar a cada um aqui e a mim mesmo que a soberania de Deus é absoluta, ela é plena. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Nada, nem ninguém pode ir contra o Deus nosso Pai. A sabedoria de Deus, ela é ilimitada. Não tem fim. Não importa o problema que você está vivendo hoje, a montanha que está diante de você. Eu mesmo estou com algumas montanhas na minha frente, querendo me trazer medo. Mas Deus, através da sabedoria dele, tem a solução para cada um dos problemas de vocês. Hoje, nessa noite, eu quero orar não pelos problemas simples. Quem tiver fé vai levantar e vamos orar pelo problema mais difícil que você está enfrentando. Não importa de que natureza seja esse problema, não importa, porque a sabedoria de Deus ela é infinita, ela pode todas as coisas. Tão somente creia e tu verás a glória de Deus. Essa é a palavra do nosso Pai. Basta crer, irmãos. Simplesmente creia. Deus tem a vitória para você. Deus tem a sabedoria para o seu caso, para o que você precisa. Ele não nega a sabedoria aos filhos dele. É só você crer no seu coração. Nós vamos orar nessa manhã. Não importa o tamanho do seu problema. Pare de ter medo do seu problema. Deus é soberano sobre esse seu problema. A sabedoria de Deus vai reinar absoluta sobre esse seu problema. E você vai desfrutar da vitória. Só creia. Você só precisa crer. Mais nada. A partir de agora nós vamos orar. E não é porque eu vou orar. É porque vocês vão crer. O poder não está na minha oração. Nós vamos concordar em fé. Uns aos outros. Uns com os outros. Porque somos família. Pai, Tu és soberano sobre tudo e sobre todos, Pai. A Tua sabedoria é plena, é absoluta e ela reina por toda a eternidade, Pai. Tu és aquele que conhece o coração, a situação, o problema de cada um dos meus irmãos. Nós estamos falando com cada problema grande aqui, com cada montanha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo mal, todo intento maligno, toda arma forjada,
Toda montanha que quer se parecer intransponível está quebrada e destruída em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu creio, Pai, no teu poder, na tua sabedoria derramada ao coração de cada um dos teus filhos, Pai. Obrigado pelo teu mover, Pai, poderoso sobre estas vidas, sobre a minha vida, Pai. Obrigado porque a sabedoria de Deus para cada um desses problemas, ela brota no coração deles, Pai. Ela se faz presente, Pai. Eles conseguem perceber a instrução e têm força no teu espírito para seguir essa instrução, Pai. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Te agradecemos, Pai, porque o teu mover é tremendo sobre a tua igreja, sobre cada vida aqui presente, Pai. Nada nem ninguém pode impedir os meus irmãos de receberem o que eles têm para receber. Eu profetizo vitória, eu profetizo vitória, eu profetizo vitória, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o poder é teu, Pai. Nós cremos no mover, no teu mover absoluto. Não importa este detalhe, não importa esse detalhe, meu irmão, minha irmã, não importa. A sabedoria de Deus, a plenitude de Deus reina absoluta sobre esse detalhe também. Tão somente creia e tu verás a glória de Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos. Bendizemos o teu nome pelas vitórias derramadas agora sobre o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. O nosso coração é grato a Ti. Grato a Ti, Pai. Porque o Senhor se alegra. O Senhor se alegra em abençoar os teus filhos, Pai. Obrigado, Pai. Gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ciciane. Amém, meu irmão. Oh, glória. Depois dessa unção, glória a Deus, Pai. Como Deus é bom, amados. Coração grato. Coração grato a Deus. Ao invés de murmurar, agradeça, porque Ele tem a resposta. Ele tem a estratégia da vitória. Não esmoreça. Não olhe para as suas emoções. Deixe seus olhos fixos naquele que fez a maior obra dos céus e na terra. Deixe teus olhos fixos em Jesus. E creia, porque Ele já te deu a vitória. Ele já deu. Ele nos ama. A palavra de Deus diz que até os pais ímpios dão para os seus filhos o que eles pedem. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que não poupou o próprio Filho. Por amor Ele nos entregou. Por amor Ele permitiu que Jesus fosse crucificado no seu lugar. Por amor. Ele não vai te dar as demais coisas? Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 textos. E a partir daqui, nós vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos ensinar. Amém? Peguem 2 Crônicas. 2 Crônicas 20. Segunda Crônicas 20, aqui fala sobre uma história, um relato da palavra de Deus, vivenciada por um rei Josafá, que era rei de Israel. E a maioria conhece essa história. Mas a cada leitura da palavra de Deus, ela vai acrescentar algo no nosso coração. Ela é viva. A palavra de Deus é viva. Ela nos ensina todos os dias. Se você ler a mesma passagem 100 vezes, na 100ª, vai ser acrescentado mais conhecimento. Então diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então veja, Josafá
rei de Israel, 2 reinos se levantaram contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazon Tamar, que é em Gede. Então, Josafá, recebendo essa notícia, olha o que aconteceu. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Josafá teve medo, porque era algo impossível. Ele já estava com o exército defasado. Ele ia ter que lutar contra 2 outros reinos fortes. Continuando. Versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Isso aqui mudou toda a história de Josafá. Diante de um problema sério, Josafá não foi lá e falou: Senhor, eu estou acabado. Senhor, não tem como. Olha o meu exército. Ele foi lá e disse quem é o Deus que reinava sobre Israel. O Deus do poder, da força. Ele reconheceu, ele reconhece quem é Deus. E ele fala. Quando ele fala, ele crê. Quando você fala, quem é Deus para você? Você crê. Vamos continuar. Eu vou aqui para o versículo 13, senão eu não vou conseguir terminar tudo. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jazel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jetiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todos os Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amados, se Deus tem um plano para a tua vida, e Satanás vem destruir, é Deus que se levanta por você. Se Deus é por você, quem vai ser contra? Diz a palavra de Deus. Eu vou continuando. No versículo 16. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco.
no versículo 21, aconselhou-se com o povo e ordenou: cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vocês imaginem, eles estão no cume de um monte, esperando vir dois reinos para lutar contra eles. E aí Josafá diz: todos parem, levantem aqui os adoradores, vamos adorar a Deus, vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as misericórdias deles duram para sempre. No meio de uma luta que eles estavam aguardando, eles pararam tudo e foram louvar a Deus. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. O Senhor fez isso. No versículo 24 diz assim: tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão onde eles estavam, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Esse é o primeiro texto, guardem aí. Segundo texto que eu quero ler com vocês, está em Atos. Atos 12. Atos 12, versículo 1, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava, pois, guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Tempos de perseguição, amados. Esse tempo, quem ousasse falar de Jesus, proclamar e mostrar o poder de Deus, era preso. E Pedro foi preso também, junto com outros discípulos. Mas havia a igreja que orava incessantemente por Pedro. E aí, olha o que acontece. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Aparecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu
automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Que livramento! Que livramento! Enquanto as pessoas oravam, um anjo apareceu e libertou Pedro. O que há em comum entre o livramento que Deus dá ao povo de Israel no reinado de Josafá e com o livramento de Pedro? Se chama oração, amados. A oração é a maneira como Deus vai manifestar o poder dele entre nós. Todos os grandes homens, todas as grandes mulheres da palavra de Deus se manifestaram porque ou alguém orava por eles, ou eles oravam. Ana era uma mulher que orava o tempo todo na igreja. Ela deu à luz a Samuel. Davi foi rei de Israel porque ele ficava sozinho no meio das ovelhas, orando. Tinha intimidade com Deus. O poder de Deus só vai estar no nosso meio se nós orarmos. Mas Satanás é muito esperto, amados. Satanás é muito esperto. O que ele não quer que a gente faça, que a gente ore. A oração, ela traz o poder de Deus para nós. A oração nos transforma. Na oração nós conseguimos entender quem é Deus e quem somos nós diante de Deus. O problema do cristão é quando ele acha que ele é nada, que a oração dele não vale nada, que ele é fraco. Nós temos um Deus forte. E quem nos fortalece é aquele que não mente. Quem nos coloca aqui em cima, quem nos exalta é o Senhor, não somos nós. Mas Satanás é esperto. Satanás, ele tem uma esperteza mundana. E ele fica olhando para cada um de nós, tentando nos parar. Hoje Satanás não está usando mais o pecado para nos parar. Nós temos nova natureza, nós nascemos de novo, nós temos a natureza de Cristo, nós somos capazes de resistir ao pecado por causa dessa nova natureza. Temos autoridade. E o mundo está cheio de pecado. Se você olhar para o mundo, a palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno, e é isso que nós estamos vendo. É pecado de manhã até a noite, em todas as maneiras de se mostrar ao mundo. O pecado tomou conta do mundo. Mas os filhos de Deus podem resistir ao pecado. Então Satanás tem outras estratégias. E a estratégia que ele está usando hoje se chama distração. A estratégia que Satanás usa hoje é: o que eu vou fazer para tentar fazer com que ela não ore? Qual é a estratégia que eu vou fazer para impedir que a gente não ore? Satanás não tem medo que a gente bata a boca com ele.
Ele tem medo da tua intimidade com Deus. Ele tem medo que você descubra que o poder de Deus pode estar em você por meio da submissão à verdade. Isso ele tem medo. Ele tem medo que você ore. Então ele analisa. Ele é um estrategista. Não podemos também menosprezar. Ele é um estrategista. Ele pesquisa e analisa cada um de nós. Então ele vai ver como ele vai conseguir tomar o seu tempo, roubar o seu tempo, roubar a sua mente, para que você não tenha a mente de Cristo. Primeira estratégia mais usada, celular. É uma coisa tão simples, mas hoje os celulares estão roubando a mente das nossas crianças. Hoje os celulares estão roubando o nosso tempo. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em mostrar que são felizes do que verdadeiramente ser felizes. As pessoas estão preocupadas por causa de mídias sociais, mostrar o que tem, sendo que não tem. É a primeira estratégia dele. Segundo, o que mais tem roubado o tempo de cristãos? Não estou falando do mundo. O mundo está perdido, o mundo é dele. Quem não tem Jesus Cristo está nas trevas. Quem não tem Jesus Cristo vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus quem diz. Só há um Salvador. Só há um que pode te tirar das trevas e te transportar para a luz do nosso Senhor, Jesus Cristo. Porque Ele fez a obra para isso. Ele fez. Segunda estratégia, séries. Eu queria perguntar o que uma pessoa aprende quando lê séries, porque eu estou nas rodas e as pessoas falam de séries e séries. Eu falo, meu Deus, mas quantas séries de televisão? São milhares de séries. O teu tempo está sendo roubado. Eu queria saber que frutos que essas séries dão na mente de uma pessoa. Se ela dá frutos ou se ela rouba os frutos. Que outras estratégias? As estratégias são visíveis. Aí Satanás pode vir com outras também. Ele pode trazer uma doença para a família. E aí a pessoa fica pensando nessa doença 24 horas por dia. E não vai para Deus como Josafá fez. Ao invés dele falar o problema que ele tinha, ele foi ver quem era o Deus que ia estar com ele na batalha. Ele gastou o tempo dele exaltando e louvando a Deus. Que outras estratégias? Problemas com filhos, problemas com o esposo, problemas com o marido. Ele pode lançar tantas coisas nas nossas vidas. Mas aonde que eu vou estar com a minha mente? No problema. Me desviando, me distraindo. Ou eu vou estar com os meus olhos fixos em Cristo. Aquele que desfez as obras do diabo na minha vida. Aquele que me deu vida em abundância, aquele que me salvou, aquele que me prometeu e que é fiel para cumprir, aquele que naquela cruz levou as enfermidades daqueles que creem, que deixou a alegria na cruz. Essas são as distrações que Satanás faz. Ele lança na vida de todos nós. Distrações visíveis ou distrações um pouco escondidas.
mas Ele lança na vida de todos nós. O texto que eu quero ler com os irmãos está lá em 1 Pedro, acerca disso. Eu não tenho memória igual a nossa pastora Rita. Se eu não anotar aqui. Vamos lá. 1 Pedro 5, 5. Um texto que vai falar exatamente sobre isso, amados. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outro assim, no trato de um com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Quem são os soberbos? Os arrogantes, os orgulhosos, aqueles que dizem, eu vou resolver do meu jeito. Sabe como que Josafá seria soberbo? Se ele fosse lá para a caverninha dele, onde ele estivesse, falei, vou fazer assim, vou colocar 3 comandantes desse lado, 3 desse, e vou tentar matá-los dessa maneira. Ele não ia ter a vitória. Soberbo é quando você menospreza a palavra de Deus e quer fazer do seu jeito. Continuando. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos significa reconhecer que um outro sabe mais do que você. Reconhecer que um outro tem o melhor para você. Humilhar-vos significa se submeter, se sujeitar, se render. Render significa, no meu jeito não dá. Tem que ser do seu. Eu não tenho mais forças, eu não sei como fazer. Isso é se render. Isso é ser humilde diante do Senhor. Ser humilde diante do Senhor não é a roupa que você veste, não é a casa que você tem, não é o carrinho que você tem. Ser humilde é você reconhecer que Ele tem tudo para você, o melhor. Na tua área emocional, na tua área física, na tua área profissional, na tua área da família. Ele tem o melhor para tudo. Ele sabe como. Eu vou continuar aqui. Eu vou ler novamente o versículo 6. Humilhai-vos, submetei-vos, se renda, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Para que Ele, em tempo oportuno, te dê a vitória. A vitória com Deus, nós conseguimos quando nós nos rendemos a Ele. A vitória que vem de Deus é quando a gente troca o nosso jeito e faz do jeito dEle. É quando a gente vai contra a nossa vontade. Quer ver a coisa mais difícil de fazer? Perdoar. Se você não perdoar, você vai ficar longe de obter a vitória. O perdão é a maior bênção que nós recebemos do nosso Pai Celestial. Nós fomos perdoados, amados. Lá atrás, todos nós erramos.
Lá atrás, todos nós fizemos coisas erradas. Quando você disse, Jesus, eu me entrego a ti, eu entrego a minha vida, os teus pecados foram lavados, você é branco como a neve, você é livre. Você recebeu o maior perdão e não é capaz de perdoar o seu irmão? Continuando. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso aqui é a chave. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, lançando sobre Ele as suas preocupações, lançando sobre Ele os seus problemas, lançando sobre Ele as tuas distrações, lançando sobre Ele aquilo que está te impedindo de orar, lançando sobre Ele como eu. Como que eu faço isso, meu Pai? Como que eu vou lançar sobre Ele a minha preocupação, se eu estou preocupada com uma doença familiar, por exemplo? Como que eu lanço ao meu Senhor, ao meu Deus, ao meu Senhor Jesus? Como eu faço isso? Eu vou dar 3 exemplos. Vamos começar. Se eu tenho um problema financeiro, como que eu vou lançar sobre Deus, sobre Jesus, o meu problema financeiro? Olha, amados, a nossa oração, quando nós estamos diante do nosso Pai, a nossa oração tem que estar de acordo com essa palavra. Se eu orar, pedir qualquer coisa ao meu Pai, que não esteja de acordo com a palavra de Deus, eu não vou receber. Mas se eu orar, de acordo com a verdade, de acordo com a palavra de Deus, Ele é fiel e justo e você vai receber. O que diz o Salmo número 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o prazer desse homem está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá os frutos, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer, esse homem, será bem-sucedido. Você coloca o seu nome nesse salmo e vai orar para o teu Pai. Você vai dizer, obrigada, Pai, porque eu não estou procurando conselho em ímpios, eu estou procurando conselho no Senhor. Eu não me assento na roda dos escarnecedores, eu tenho prazer na tua lei, e tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. Você vai confessar a verdade, e quando você confessa a verdade se torna real. Porque essa é a verdade para nós. A oração com o nosso Pai não pode ser uma oração de qualquer jeito. O nosso relacionamento com Deus, Deus não conhece o caminho do ímpio. Deus não conhece qualquer palavreado. Ele reconhece a palavra dele. Quando você ora, falando, confessando a palavra dele, ela vai se cumprir. Quem pode deter? Quem pode deter a mão de Deus? Ninguém. Vai passar tudo isso, amados. Vocês estão vendo que está passando tudo rápido. Passa-se o céu muda, a terra muda, queima,
chove, passa-se o céu e a terra, mas a minha palavra permanece a mesma, ela não muda. Você está confessando a verdade e assim será. Se você está com outro problema, vamos pegar outro exemplo. Todos nós, às vezes, enfrentamos problemas com doenças em casa, nos familiares. Qual é a oração que eu vou fazer para o meu ente querido? Como que eu vou orar para ter o mesmo efeito que teve para Pedro? Que teve para o povo de Israel? Como que eu vou orar? Eu vou orar a verdade. Você vai lá para Isaías 53. Todo mundo já conhece, mas nós temos que pôr em prática a verdade do Senhor. Isaías 53, 4. Está com um ente querido doente? Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Porque Jesus, versículo 4, certamente Jesus tomou sobre si as enfermidades dessa pessoa. E as dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas transgressões dessa pessoa, desse ente querido. Ele foi moído pelas iniquidades dessa pessoa. O castigo que estava sobre ele trouxe paz para essa pessoa. E pelas pisaduras ela foi sarada. Se você confessar isso, em oração com o teu Pai, confessando, adorando a Deus por esta verdade, glorificando, dando glórias a Deus por esta verdade, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E amados, se você tiver qualquer outro problema com marido, filhos, pessoas que estão ao seu lado, que não se convertem, vai para 1 Pedro novamente. Vai para 1 Pedro. 1 Pedro 2,9. Como que eu vou orar para essa pessoa? Obrigada, Pai. Porque o meu esposo, os meus filhos, meus netos, minha sogra, meu sogro, minha mãe, são raça eleita, sacerdócio real. Eles são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eles vão proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso, amados. Oração. A oração, confessando a palavra de Deus, muda tudo. Não permita que as tuas preocupações te distraiam. Que as coisas do mundo te distraiam. Antes, lance essas preocupações para Jesus. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Não fale para Deus, você pode até falar, mas não tem necessidade de você ir lá e chorar, estou assim, estou magoada, estou assim. Vai lá e ore a palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus. Tenha um tempo com Deus poderoso. Tenha um tempo com Deus que vai trazer frutos para a sua vida. Tenha um tempo de Deus para você se fortalecer. Vocês sabem o que acontece numa oração, amados? Se eu ficar aqui conversando com a pastora Rita 1 hora, com certeza eu vou sair daqui
sabendo muito da vida dela, eu trago a Rita, a pastora Rita, o que ela pensa, o que ela acha, para dentro da minha mente. E a Rita, a pastora Rita, ela vai levar para a mente dela o que eu falar também. Conversas são trocas. Orações são trocas entre você e o teu Deus. Você leva o teu problema, você leva a sua preocupação, você se humilha, você reconhece que Ele tem a solução. Você reconhece que Ele fez a obra para te fazer próspero. Você reconhece que Ele fez a obra para te curar. Você reconhece que Ele fez a obra para você ter vida e vida em abundância. Para você ter alegria, reconheça. Sujeitai-vos, se renda. Jesus recebe a tua preocupação. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz isso. Ele recebe a tua preocupação. E Ele te dá algo em troca também. Ele te deixa a paz. É uma troca maravilhosa, amados. A oração, o tempo que gastamos com o nosso Deus, vai haver uma troca poderosa. Você deixa as suas preocupações e você recebe a paz. Por isso que Jesus é chamado príncipe da paz. Ele podia ser chamado príncipe do amor, príncipe da beleza interior, ele foi chamado príncipe da paz. Só Ele, somente Ele, pode te dar a paz verdadeira. Somente Ele pode tirar aquilo que está te sobrecarregando. Lá em João 14, 27, diz assim, Evangelho de João. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele está falando dessa troca, amados. Traga a sua preocupação. Traga aquilo que te distrai. Vai para o Senhor e vai haver uma troca. Ele vai te dar a paz dele. E você não vai mais temer. Assim como o rei Josafá teve medo. E no momento que ele exaltou a Deus, reconheceu o que Deus havia feito, quem era Deus, ele perdeu o medo. E assim somos nós. Esse Deus maravilhoso, que por meio de Jesus nos trouxe a paz que excede o nosso entendimento verdadeiramente. Porque é a paz que você vai ter em qualquer circunstância. É a paz que você tem numa luta, mesmo se você estiver numa luta, mesmo se você estiver numa congregação, se você está em casa, se você está junto ao seu esposo, à sua esposa, você tem paz. Por causa de Jesus. Então, olha só. Hoje nós falamos de duas situações em que a oração livrou, ensinou e trouxe vitória. Não há vitória sem oração. E temos duas maneiras de orar. Você pode confessar a palavra, e quando você realmente está esgotado, não sabe nem por onde começar, eu vou dar uma dica. Vá para o seu quarto e comece orando em línguas.
Deixa o Espírito Santo de Deus primeiro te confortar. O Espírito Santo, ele é chamado de consolador, ajudador. O Espírito da verdade que o mundo não conhece nem pode receber, mas ele habita em nós. Diante de um problema, às vezes a gente não sabe como começar. Receba o consolo do Espírito Santo, orando em línguas. E ele vai dizer exatamente qual é o versículo que você vai confessar. Porque ele te ensinará todas as coisas. Ele te fará lembrar o que Jesus disse. É maravilhoso. A vida com Deus é maravilhosa. A vida com Deus nos traz vida. E é assim, amados. Você pode ficar desse jeito e falar, não tenho muito ânimo, não quero passar tempo também, muito tempo no quarto. Você será salvo. Mas aquele que Deus confiou, que está ao seu redor, precisa ver os frutos na sua vida. Aqueles que estão ao seu redor, olhando para você, precisa de você. Deus precisa de você. Deus precisa de você, Ele está contando com você. Por acaso eu posso dizer para os irmãos aqui no meu corpo que o meu corpo não precisa do fígado, que eu posso desprezar meu fígado, que eu posso desprezar meu coração, eu posso desprezar minhas veias? Não preciso. Não. Você faz parte do corpo de Cristo. E você tem uma função nele. E Deus precisa de você. Ele está contando com você. Ele está contando que você se levante e tome um posicionamento no quarto para ouvir a instrução dele. Ele precisa de nós. E a gente pode dizer sim, porque é a melhor opção para nós. E para aqueles que estão ao nosso redor, que estão precisando. Amém? Vamos nos levantar e agradecer a Deus. Vamos orar, como orou a igreja de Pedro. Tem alguém na sua família que você queira orar, que esteja precisando, que esteja atrás de uma grade, não de uma grade física numa cadeia, mas às vezes preso num problema, preso emocionalmente. Nós vamos orar por essa pessoa, cada um de vocês coloque essa pessoa. E nós vamos nos comportar como a igreja de Pedro, que se reuniu, e a oração foi poderosa, que permitiu, deu vazão para que Deus pudesse agir com poder por meio de um anjo. Vamos colocar essa pessoa diante do Senhor. Obrigada, Pai, nós estamos reunidos aqui. Estamos reunidos, ó Pai, em torno da Tua palavra, em torno da Tua verdade, reconhecendo que a Tua palavra é poder e ela é verdade. A Tua palavra diz que a oração de um justo pode muito. Nós nos colocamos, Senhor, diante dessa pessoa, Pai. Nós colocamos essa pessoa, ó Pai, diante do Senhor e oramos por ela. E declaramos essa pessoa livre das garras de Satanás. Declaramos a mente desta pessoa livre, livre. Declaramos que ela vai poder ouvir e compreender a palavra de Deus e verdadeiramente ser livre e andar em liberdade, porque Jesus a libertou. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa reunião. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra nos liberta. O Senhor enviou a Tua palavra e nos curou
O Senhor enviou a tua palavra e nos curou. E nós cremos, ó Pai, na tua obra poderosa naquela cruz. Toda doença hoje aqui é ilegal no corpo dos meus amados. É ilegal no corpo da tua igreja, é ilegal. Toda doença agora se curve diante da obra de Jesus na cruz. Se curve. Jesus levou as enfermidades naquela cruz. O castigo estava sobre ele e nos trouxe a paz. Obrigada porque somos sarados, somos curados, porque cremos em Jesus, porque cremos na sua obra. Obrigada, Pai, porque não há enfermos no meio do teu povo. Nós declaramos agora, toda doença agora não existe mais, é uma mentira. A verdade para nós é a obra de Jesus na cruz. Obra poderosa. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Toda tristeza agora, toda tristeza no coração dos meus irmãos agora é ilegal. É ilegal. Jesus nos deu vida em abundância e Ele deixou o gozo na cruz para que nós usufruíssemos de toda a obra de Jesus na cruz. Temos alegria porque o Senhor nos deu um reino e o reino de Deus está dentro de nós. Nesse reino nós temos paz, justiça e alegria no Espírito. Obrigada porque temos alegria, Pai. Temos alegria. Os nossos irmãos têm alegria, Pai. Nossos irmãos têm paz. Os nossos irmãos têm alegria, têm paz, têm a cura. Obrigada, Pai. Obrigada porque toda a nossa casa é salva. Obrigada pela salvação, Senhor. Nós declaramos toda a nossa parentela salva. Nossa casa é salva. Nossa casa é salva. Obrigada porque somos livres. E ninguém pode contramão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos livres. Nós podemos proclamar o Evangelho com as nossas vidas, Pai. Porque cremos. Porque somos os teus filhos. Porque somos nascidos de Deus. Porque temos a identidade de Deus em nós. Porque habita em nós o Espírito da verdade. Nós não precisamos viver na mentira. Habita em nós o Espírito da verdade. Obrigada, Pai. Obrigada pela grande alegria. Obrigada pela paz. Obrigada pelo seu amor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Somos sarados, curados, libertos. Dá para lembrar, amanhã das 3 às 4 temos reunião. Marilis está aqui conosco, vai ser uma tarde maravilhosa. Tenha uma noite abençoada em Cristo, amém?